E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, do verso 14 ao verso 16. Ei, Deus tornou-se homem mortal para experimentar a morte como prova de amor por você. A fonte de toda a vida morreu para conceder perdão aos que estavam mortos em seus delitos e pecados, para perdoar homens cujo coração o pecado tornou fonte de toda a morte. Não busque migalhas tendo um Deus tão amoroso e bom, declarando: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, do verso 28 ao verso 30. O texto de João capítulo 3, do verso 14 ao 16, reporta um evento que aconteceu no Velho Testamento, nos dias de Moisés, que está registrado em Números capítulo 21, do verso 4 ao verso 9. Esse texto declara: Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, o Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Deus, por intermédio de Moisés, faz uma alusão àquele que trará vida. Assim como o povo de Israel havia pecado contra Deus e contra o seu próximo, contra Moisés, nós pecamos contra Deus, nós transgredimos todos os preceitos morais de Deus e ainda nos rebelamos continuamente, fazendo mal ao nosso próximo. E ao fazer mal ao nosso próximo, o qual Deus criou para que amemos de todo o nosso coração, assim como amamos a nós mesmos, a gente transgride a lei de Deus. Todo pecado cometido contra o próximo é um pecado cometido contra Deus. Então, da mesma forma que o povo havia pecado, havia se rebelado contra Deus, e reconhece que aquelas serpentes abrasadoras são a ação de um justo juiz, trazendo o que as consequências dos pecados deles mereciam. Quando eles reconhecem isso e chegam a Moisés e declaram: Havemos pecado contra Deus e contra você. Havemos nos rebelado contra o Senhor e contra ti. Interceda por nós. Moisés se volta para Deus, clama ao Senhor e Deus ele derrama a sua graça. Porque a palavra de Deus diz que todo aquele que reconhece os seus pecados e os deixa e os abandona, ele alcança a misericórdia de Deus. Então aquele povo reconheceu que havia pecado contra Deus e pediu que Moisés intercedesse. E Moisés vai diante de Deus e clama, e Deus ele declara: Pega uma serpente de bronze, uma serpente abrasadora, e pendura numa haste. Todo aquele que foi mordido, todo aquele que recebeu a consequência do pecado, todo aquele que foi afetado pelo pecado, pelas consequências do pecado, pela rebelião contra mim, isso nos reporta ao fato de Adão ter pecado. Depois que Adão pecou, gerando filhos à sua semelhança, ele gera filhos contaminados pelo pecado, filhos cuja escolha, quando chega a idade de discernir o bem e o mal, será o mal. Todo esse
em Jesus Cristo, assim como todo aquele que havia sido afetado pela picada da serpente de bronze, que ilustra o pecado, todo aquele que olhar para Cristo, assim como aquela geração olhou para a serpente de bronze, recebia perdão, recebia remissão de pecados. E o texto bíblico declara, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. A Bíblia vai declarar que Deus fez daquele que não tinha pecado o próprio pecado para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Quando olhamos para a cruz, vemos um santo, não feito pecador, mas feito pecado, feito culpado de todas as transgressões que possamos imaginar: adultério, roubo, fornicação, estupro, os pecados mais vis que podemos trazer à mente. A culpa foi colocada sobre Cristo, para que até o mais vil pecador que confessasse os seus pecados e reconhecesse a Cristo como seu único suficiente Salvador, recebesse remissão de pecados. Então, mais uma vez, citamos o texto: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A fonte de toda a vida se tornou homem. A eternidade se tornou um homem mortal, para que provasse o seu amor por nós, experimentando a morte, tomando a culpa. E agora todo aquele pecador, por mais pecador que seja, que olhe para Jesus Cristo, recebe remissão de pecados. Então que venhamos a reconhecer quão grandioso Deus é, quão justo Ele é. Jesus declarou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Não havia outro meio. O justo juiz, o juiz de toda a terra, precisava punir o pecado. E para que a cruz, para que o perdão de Deus tivesse proporções infinitas, isto é, todo homem, todo aquele que crê, pudesse receber remissão de pecados, ele teria de julgar um ser infinito, infinitamente justo, aquele que nunca cometeu pecado, aquele que não se acha pecado em momento algum, aquele que declara: quem pode me convencer do pecado? Aquele que não ouve dolo, nem palavra torpe em sua boca. Deus teve de puni-lo, teve de fazê-lo pecado, para que nele nos tornássemos aceitos diante de Deus. Então que diante de tamanho amor, venhamos a cair de joelhos, e se não reconhecemos, não temos reconhecido ainda Cristo como nosso único suficiente Salvador, que o façamos. Que declaremos: somos pecadores, merecemos o juízo de Deus, merecemos a separação eterna, mas queremos que em Cristo Jesus, cremos que naquele ao qual o Senhor deu testemunho durante todo o Velho Testamento, que ele viria, que ele nasceria em determinado momento, que ele nasceria de uma virgem, que ele no ministério exerceria curas, que ele seria traído por aquele que comia pão na mesa com ele, que ele morreria, mas que ele ressuscitaria no terceiro dia. Que esse Cristo que veio e pelos seus feitos, pelas suas obras, provou que era o enviado de Deus, que esse se torne Salvador daqueles que ainda não se tornou. E que venhamos em nome de Jesus, por meio de Cristo Jesus, se ainda não o fizemos, que venhamos a obter paz com Deus. E se já o fizemos, que venhamos a reconhecer quão amoroso Deus é, quão grandioso é o seu amor, e que venhamos nos tornar ministros da reconciliação, porque a palavra de Deus diz que Ele nos tornou ministros da reconciliação, pois por meio de Cristo Jesus Ele reconcilia o mundo consigo mesmo. E que venhamos de fato a receber perdão, receber um novo coração, e que venhamos a viver para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Amém.